do Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo. Fiquei encarregada de trazer esse tema para vocês, que é a anestesia para o paciente pós-traumatizado. É um artigo bem denso, bem longo, são 86 páginas, mas tem questões. Depois eu vou até mandar para vocês um grupo, que vale a pena dar uma olhadinha nas questões, tentar resolver. São bem didáticas. E está sendo sob a orientação de Ramon Lacerda, nosso preceptor. Vamos lá. O objetivo final, depois dessa apresentação, é a gente estar conseguindo dominar esses pontos. Conseguir avaliar a condição de um paciente politraumatizado, identificar os fatores de risco desse paciente. Normalmente, eles já chegam para a gente, quando é muito grave, já chega entubado, já teve os primeiros cuidados do ATLS no pré-hospitalar. Então, a gente vai muito seguindo ali como ele chegou. E esse artigo, ele veio para mostrar que a gente precisa muito também ser críticos em relação ao cuidado com esse paciente. Não é porque ele já passou pela avaliação da neuro, da cirurgia, da ortopedia, que a gente também não tenha que ter cuidado em relação à avaliação. Reanimar e estabilizar o paciente com trauma multissistêmico, de acordo com as prioridades de cada um. Reconhecer quando as nossas medidas não foram suficientes, e tentar identificar o que está faltando e o que pode ser feito a mais. E também estar atento ao mecanismo de trauma. Então, a gente ter essa abordagem sistemática de, como eu falei anterior, de você não se confiar só porque já foi avaliado por outras especialidades, mas a gente também ficar atento ao exame físico desse paciente, estar preparado para as crises inesperadas, porque a maioria desses pacientes vão chegar inconscientes, já vão chegar entubado, sem um familiar, então a gente não sabe histórico de nada, a única coisa que a gente tem é a idade e o relato do médico que trouxe, de como foi o mecanismo de trauma, e às vezes nem isso, porque encontra o paciente na cena do crime, na cena do que aconteceu, e você não sabe realmente como foi. Então, a gente tem que estar atento a essas crises inesperadas, as informações, né, que são limitadas, e as lesões ocultas que ele pode ter, e os problemas que a gente vai encontrar no decorrer da anestesia por conta disso tudo. No artigo, ele vai colocando o ABCDE do trauma, né, o X ABCDE, e eles ainda também acrescentam a letra F. O X eu não vou me atentar tanto, porque é bem falando da questão pré-hospitalar, de torniquete, de controle de sangramento. Eu vou começar Oi, aqui. Renatinha. Oi. Desculpa interromper o João aqui. Os slides estão travados, para a gente não estar passando. Aí, agora foi. Vê agora, peraí. Foi? Foi. Agora está indo. Tá indo. Obrigado. Nada, obrigada, João. Sim, então eu vou começar aqui falando das vias aéreas, né, que é a letra A. Então, esse paciente politraumatizado, ele é um possível paciente de via aérea difícil. Ele vai chegar, a maioria das vezes, para a gente com colar cervical. Ontem mesmo teve até um caso desse, paciente rebaixou na urgência, subiu direto para o centro cirúrgico em prancha, em colar, sem avaliação de neuros, avaliação da cirurgia parcial, porque não deu tempo de fazer os exames de imagem, e chegou a gente para assim, e ela estava rebaixada e precisava ser entubada. Então, às vezes, a gente vai ser uma viária difícil por conta da mobilidade mesmo, que vai estar diminuída, e a gente tem que estar com tudo preparado em sala. Então, todo o material para uma viária difícil tem que estar disponível, e facilmente disponível, buge, vídeo laringo, tudo certinho. Inclusive, o nosso vídeo laringo não funcionou bem, acabou sendo com laringoscopia direta, e deu certo. E se esse paciente precisar de drogas para indução, a gente tem que estabilizar ele antes de induzir, porque é um paciente grave, provavelmente vai estar hipovolêmico, então tem um grande risco de um desfecho ruim se a gente não estabilizar antes da indução. Aqui eu botei só uma fotinha da manobra de Selick, que hoje em dia ela não é assim, pode ser feita, mas tem vários contrapontos. Você vai fazer essa compressão na cartilagem cricóide, no intuito de evitar, caso tenha... Uma delas é o etomidato, que tem a vantagem de ter uma ação rápida, que ela é equivalente à ação de tempo, né, da succinilcolina, nessa faixa aqui de 0,12 a 0,3 miligrama quilos. É uma droga considerada cardioestável, mas mesmo numa única administração, em bolos, tem o risco do paciente fazer uma supressão adrenal. Aí temos aqui uma das queridinhas no paciente pós-traumatizado, que é a ketamina. Ela também é uma droga que pode ser usada em pacientes instáveis. Porém, o paciente pós-traumatizado, ele vai chegar normalmente hipotenso, a principal causa, a maioria das vezes vai ser aí um choque hipovolêmico. Então, mesmo sendo uma droga cardioestável, elo e etomidato, ainda assim tem que ser aplicada com cautela, porque
esse paciente ele vai ter hipotensão, se você faz uma droga, por mais que ela tenda a não causar tanta hipotensão, mas ainda assim ela pode causar por conta da condição que ele se encontra. E a ketamina, em específico, por conta que esse paciente ele vai dar depletado de aminas vasoativas, ainda pode causar uma bradicardia, além da hipotensão. E também o aumento da PIC. Então, nos pacientes que vão chegar chocados, todos os anestésicos que a gente vai usar, todas as drogas, você não vai fazer uma dose cheia que você faria num paciente de uma cirurgia eletiva, por exemplo. Você vai ter que diminuir essa dose. Se você fizer uma dose cheia, esse paciente ele pode chegar até ter uma parada. Aí entra a importância de você sempre estabilizar antes de induzir. E, dependendo do caso, você pode usar só bloqueador neuromuscular. Assusta um pouco, ainda mais a gente da anestesia fala isso, mas você pode, em algumas ocasiões, usar só bloqueador neuromuscular e não usar nenhum outro tipo de droga para induzir esse paciente. Isso aqui é só um dado que o artigo traz, né, que pacientes jovens, previamente saudáveis, podem perder até 40% do volume sanguíneo antes que ocorra hipotensão. Então, quando esse paciente vem começar a apresentar hipotensão para a gente, ele já perdeu um volume considerável. Então, assim, um paciente jovem com hipotensão. Isso aqui foi uma coisa legal que eu vi, que o artigo traz que esses pacientes que a gente possa chegar a induzir só com bloqueador neuromuscular, você não vai estar fazendo nada de hipnótico. Então, por mais que ele possa estar tendo uma hipoperfusão cerebral, mas ele ainda assim pode ter memória daquele momento. E uma das alternativas é usar a escopolamina, que é o Buscopan simples, como uma medida de tirar a memória anterógrada dele. Era algo que era muito usado antigamente, hoje em dia, bem menos. Mas eu achei interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar do Buscopan simples com essa finalidade. E o midazolam, que já é mais conhecido da gente, de você fazer doses pequenas de midazolam para poder causar essa hipnose nesse paciente. A succinilcolina, que é o bloqueador despolarizante, que também pode ser usado, que ele vai ter uma ação rápida nesse paciente, só que tem que estar atento à questão do potássio, porque pode ter esse aumento de 0,5 a 1 MEC, né? E podem chegar até a 5. Então, pacientes que tendam a fazer, pacientes queimados, por exemplo, você só pode usar até 48 horas o succinilcolina. Depois disso, você só pode fazer uso da succinilcolina 2 anos nesses pacientes grandes queimados. E os bloqueadores adespolarizantes, o Rocurone, o Vecurone, por exemplo. O Vecurone, eu confesso que eu nunca vi em nenhum dos serviços que eu já fui, e o Rocurone, que a gente tem mais livre acesso, tem a vantagem dele, porque tem um Sugamadex para reverter. E assim, os pacientes que chegam para a gente, se for um paciente que chegou, que ele está ali, tem uma certa consciência, mas você está suspeitando de um via aérea difícil, ou de algum trauma de laringe, por exemplo, você pode fazer essa indução só com ketamina e sevoflurano. Eu já tinha visto isso muito em criança, mas não em adulto. Mas é uma opção para você fazer, que você não vai causar uma apneia nesse paciente, vai manter um drive respiratório, e você conseguir fazer a intubação com mais segurança. A gente também tem os dispositivos supraglóticos, que podem ser usados no caso de uma viária difícil, que não conseguiu intubar. E aqui, se o paciente chega para a gente com um dispositivo supraglótico, tem algumas perguntas que a gente tem que fazer. Qual foi o motivo dessa colocação? Qual foi a anatomia que ele visualizou no momento da laringoscopia? Qual foi a dificuldade que ele teve para poder passar, o médico, né, que atendeu, que deu os primeiros cuidados, para passar essa máscara? Por quê? A gente vai precisar colocar uma viária definitiva nesse paciente. E por que passou essa máscara? Realmente é porque o paciente era uma viária difícil? Ou é porque a pessoa que tentou manusear não teve tanta destreza assim? Então, são perguntas que a gente tem que fazer para poder nos programarmos melhor para quando for instalar essa via aérea definitiva. Coisas que a gente tem que ficar atenta nesses pacientes de trauma. Lesão de laringe, que aí vai contraindicar, né, a tricotireoidostomia, a gente não pode fazer. Em relação à intubação convencional, o que é que se fala? O paciente chegou com suspeita de lesão de laringe, vai ter que se passar por uma fibroscopia e uma tomografia. Fibro, nem todo serviço tem, tomo tem, mas por que tem que fazer isso? Porque se tiver alguma lesão, você não vai poder fazer uma laringoscopia direta normal, entubar normal, não. Aí vai ter que ver com a cirurgia outra forma de colocar uma viária definitiva nesse paciente. Então, para entubar com segurança, o paciente suspeita de lesão de laringe, a gente tem que ter feito um fibro e um ATC. Se não revelou nenhuma lesão, aí está liberado para fazer uma laringoscopia direta. Agora vamos para o B, que é a parte da respiração.
Aqui entra bem essa questão que eu tinha falado no início, da questão do exame físico. Então, tem que examinar esse paciente, tem que ver a área do pescoço, tem que ver a área do tórax, ver se tem alguma irregularidade, alguma deformidade, principalmente na região do tórax, ver se a expansibilidade tá bilateral, se está acompanhando tudo direitinho, porque a gente tem que descartar. Pneumotórax simples, hipertensiva, a fraturas de arcos costais, ver se esse paciente tiver um pneumotórax que não foi evidenciado lá embaixo. Chegou para a gente, também ninguém viu, não auscultou, que a gente também tem que auscultar esses pacientes de trauma. Tem alguma área de hematoma na região do tórax, então a gente tem que examinar bem. Aí vai ter que, antes de entubar esse paciente, tem que resolver o problema dele do pneumotórax, porque senão você vai colocar uma pressão ali. E um pneumotórax seria simples, pode se tornar hipertensivo e a gente ter grande repercussão hemodinâmica. E fala também que pacientes que têm uma idade maior que 55 anos, com fratura de costela, eles têm um dobro na mortalidade e morbidade. A lesão, né, traqueobronca, que eu até já adiantei, os sinais que a gente tem que pensar nela. O paciente está com pneu pendiastino, pneu peritônio, pneu pericárdio, cirurgia abordou, não achou nada que justifique isso, a gente tem que pensar numa lesão traqueobronca. E a lesão traumática da aorta, que é muito comum, principalmente na população mais idosa, que for um trauma de alta intensidade, tem chance de ter o trauma de aorta. E uma das formas de identificar é o eco transesofágico, que infelizmente também não é todo serviço que tem disponível. Agora vamos para C, circulação. A gente tem que estar atento aos sinais de choque, que isso aqui todo mundo conhece bem, palidez, diaforese, agitação, bilobilação, hipotensão, taquicardia, preenchimento capilar prolongado e também a questão do débito urinário diminuído. O paciente chegou no pronto-socorro, ou está no local do que aconteceu o acidente, a primeira coisa que tem que fazer é pegar acesso periférico calibroso bilateral. E tem que estar atento a isso, porque quanto maior o calibre, maior vai ser o volume que vai ser feito de cristalóide por ali num curto período de tempo. Então, se você, o paciente está com 14, que vai até em 500 ml de volume rapidão, e você deixa aberto, essa quantidade de cristalóide que você vai fazer nesse paciente, ao invés de ser benéfico, vai ser maléfico. Justamente por conta que pode causar uma coagulopatia traumática aguda. Como é que funciona? Você faz muito volume ali naquele paciente, vai hemodiluir, vai prejudicar a questão da cascata de coagulação, vai aumentar a pressão, porque você está fazendo muito volume, vai aumentar a pressão, depois vai baixar, aliás, vai aumentar a pressão, vai aumentar o sangramento, porque aumenta a pressão, depois vai baixar de novo, você faz mais volume e fica nesse ciclo vicioso. A coagulopatia traumática, que vai ser a redução da resistência do coágulo, o exame padrão ouro para poder ver são os testes viscoelásticos, que eu vou falar mais na frente, e também pode ser feito os testes laboratórios, só que eles são mais limitados. A formação, né, tem a hiperfibrinólise, que aí vai ser justamente o coágulo, ele vai ser destruído por conta da formação da proteína C, que vai induzir hipoperfusão, e todas essas reações, e o que vai fazer com que melhore isso é justamente a infusão do astronexame, que é o transamin. Ele fala para fazer 2 gramas, uma grama tem que ser feita na primeira hora, e a outra grama pode ser feita depois, mas a finalidade do transamin é justamente essa. Os testes de coagulação em laboratório, que aí vai ser os que a gente já conhece, tá? PNR, TTPA, fator de fibrinogênio, fator 8, e eles têm um papel limitado para ver essa questão da hemostasia em trauma. Realmente o padrão ouro vai ser os testes viscoelásticos. Os testes que são feitos é o TAG e o Rotem, não vou falar esse nome em inglês, que ele é interessante porque ele vai ver desde a formação do coágulo, a maturação do coágulo e a lise do coágulo. Então, ele consegue ver todas as fases da formação. E qual a finalidade dele? Vai ajudar justamente a gente na questão da anestesia. O que é que a gente vai precisar repor nesse paciente? É plasma que vai precisar repor? É crioprecipitado? O que é que você vai precisar? Só que aí a limitação deles é justamente essa, porque não vai ver se o paciente tem acidose, hipotermia, hipocalcemia, e todos esses que estão listados, ele não vai visualizar, se a alteração for por conta disso. Aí eu botei esse gráficozinho aqui, que é justamente mostrando, se você fez o Holter, por exemplo, e deu normal, então você tem que considerar as limitações que o teste não vê, que é hipotermia, hipocalcemia, acidose, e se esses outros também, tá tudo normal, aí você fala ao cirurgião, ó, aí é contigo, melhora a tua hemostasia.
E se tiver algum resultado anormal, de acordo com os valores de referência que tem aí você vai ver o que é que realmente você precisa repor. Então, é interessante porque evita a gente estar fazendo, infundindo coisas desnecessárias. A reposição volêmica, né, restrita a 1 litro só. Então, você fez 1 litro de cristalose nesse paciente, ele não teve resposta, uma boa resposta, já tem indicação de iniciar hemoderivados. Não é para estar fazendo infinitamente cristalóide, não. Passou de 1 litro, um trauma, não teve resposta, já tem indicação de você fazer hemoderivados, tá? E essa ressuscitação agressiva, como eu já tinha até adiantado, é justamente isso. Aumenta o risco de hipotermia e de coagulopatia nesse paciente. Que são os estágios da hemorragia, divide em fase 1, fase 2, fase 3, a hemorragia descontrolada, a controlada e a restauração da fisiologia. A descontrolada é aquele paciente que acabou de chegar, está sangrando, e você está ali fazendo volume, fazendo sangue, e esperando o cirurgião resolver o que está causando o sangramento, que está causando esse choque. A controlada é quando o cirurgião já resolveu a parte que estava sangrando, e agora a gente vai só manusear a parte depois disso. E a restauração da fisiologia é a um prazo maior, que não vai ser algo que a gente vai conseguir resolver já em sala, né? Vai ser os cuidados que vão ser progredidos na UTI. Então, esses pacientes têm a indicação de você fazer hemoconcentrado justamente para diminuir o risco de isquemia sistêmica, né? Porque ele vai ter que estar com esse hematócrito adequado, que vai ser uma das referências que a gente vai ver, é o hematócrito. E isso aqui eu achei super interessante, que lembrou um pouco a nossa rotina, que fala assim, a perda de sangue total e a quantidade de sangue transfundido são os eventos menos críticos quando comparados com a profundidade e a duração do choque, no que se refere no impacto na mortalidade do choque hemorrágico. Ou seja, se o paciente precisou fazer uma transfusão maciça aí, 8 bolsas de sangue, isso vai ser muito menos benéfico do que o tempo que ele ficou em choque. Então, assim, não ter medo de hemotransfundir em quem realmente precisa. A preferência ainda são os cristalóides isotônicos, solução salina normal, Ringer e o plasma light. Tá? E as salinas hipertônicas também podem ser feitas, mas elas vão ser utilizadas mais nos pacientes vítimas de TCE, que o aumento de pique vai ser mais utilizado. Os colóides também podem ser feitos, tá? Ele ressalta em específico esse retastástase 6%, que viram que ele teve perfuração renal nos pacientes que foi administrado e teve aumento da mortalidade. Então, a transfusão rápida de sangue, né, armazenado, traz um risco de induzir toxicidade por citrato no receptor. Como assim? As bolsas de sangue, todas, elas vêm com citrato, que ele vai impedir a ligação do cálcio. Então, impede a coagulação naquela bolsa de sangue. Só que quando a gente faz a hemotransfusão de várias bolsas de sangue no paciente, também vai impedir que o nosso cálcio ali, na nossa cascata normal, haja, por conta desse citrato que tem nessas bolsas. Então, o paciente que foi feito uma hemotransfusão maciça tem que repor cálcio, porque a hipocalcemia também é uma das causas de hipotensão nesses pacientes. Então, sempre lembrar de dosar cálcio e repor. Em relação aos acessos, ele coloca para a gente dar preferência à via subclávia, porque a via jugular, esse paciente normalmente não está ou não podendo mobilizar, ou está com colar, então você dá preferência à via subclávia, depois a via jugular, e a via femoral, em último caso, e se chegar a pegar a femoral, a primeira oportunidade que tiver é sacar esse femoral e pegar outros dos acessos centrais preferíveis, como a subclávia jugular, por conta do risco de trombose venosa da via femoral. Tá? Então, evitar hipotermia, que isso a gente já sabe, que aí tem um risco de isquemia miocárdica, e os fluidos intravenosos devem ser sempre aquecidos. Agora vamos falar um pouquinho do D, que é o déficit neurológico. Ele divide o TCE em leve, moderado e grave. O TCE leve vai ser com escala de Glasgow de 13 a 15. Se o paciente manter essa escala de 13 a 15 nas próximas 24 a 48 horas, muito provavelmente vai evoluir bem e não vai ter nenhum tipo de sequela. Já o paciente TCE moderado, ali de 9 a 12, é um paciente que você vai ter que ter uma atenção maior, pode ter alguma lesão intracraniana, e a chance de intubação nas próximas horas é grande. Então, é um paciente que você vai ter que ficar em vigilância. E o TCE grave, ele já vai chegar normalmente entubado para a gente, o paciente com Glasgow menor que 8, e tem uma mortalidade bem maior do que as outras modalidades. Quais vão ser as metas para esses pacientes vítimas de trauma crânioencefálico? Então, a PaO2 vai ter que maior de 60, abaixo desse valor aumenta em 12 vezes a mortalidade.
A PaCO2 sempre no limite inferior, ali 30 a 35. A ressuscitação hídrica precoce, né, que aí vai ter que manter a PM ali maior que 70. Soluções salinas hipertônicas também é indicada para diminuir a pressão intracraniana. E a PPC, né, que é a pressão de fluxo cerebral, que é entre 50 e 70, e a PIC tem que estar menor que 20. Isso aqui eu achei bem assustador, essa informação, que um único episódio sequer da hipoxemia, um PaO2 inox 60, já aumenta, dobra, na verdade, a incidência de mortalidade desses pacientes vítimas de TCE grave. Os dispositivos de monitoramento de oxigenação cerebral, botei aqui só para a gente conhecer, mas a gente também não tem acesso. Saturação de oxigênio venoso jugular, tomografia por emissão de pósitrons, espectroscopia de infravermelho próximo e o monitoramento direto da oxigenação do tecido cerebral. Seria a forma de a gente avaliar a questão de hipoxemia desses pacientes. Então, a hipóxia do tecido cerebral, ela vai ser corrigida com aumento da FiO2, hemotransfusão desses pacientes que estão precisando, uso de drogas vasoativas e a sedação para aquele paciente que está com a pica elevada e que vai precisar de entubado até esse cérebro desinchar, para depois dar seguimento. A craniotomia descompressiva, né, que a gente tem bastante contato, vai ser feita nesses pacientes que têm o risco de herniação. E aqui entra também a questão da fluidoterapia, a gente ter cuidado. A gente sempre ouve falar, o chefe fala, tem cuidado para não fazer muito cristalóide em paciente da neuro. Principalmente esses pacientes de trauma, se você faz um volume muito grande de cristalóide, ele pode desenvolver uma síndrome compartimental abdominal e ganhar a laparotomia descompressiva só por conta da quantidade de líquido que você colocou nele. Então, tem que estar sempre cuidado com essa questão do quanto você vai transfundir. E fora que também aumenta o risco também, esses pacientes, de ter uma síndrome respiratória aguda grave, metapic, né, pressão intratorácica. E em relação à hipotermia, vezes a normotermia desses pacientes. Fala que os pacientes que chegaram num estudo que foi feito, que chegaram hipotérmicos na admissão, e durante a cirurgia, deixaram ele normotérmico, tiveram um resultado bem pior, um prognóstico bem pior. Então, se o paciente chegou no hipotérmico e mantendo assim mesmo. E fala também que não é mais recomendada essa questão de hipotermia profilática. E essa questão da hipotermia, se o paciente já chegou no trauma, sim. Mas, se não, você não vai deixar ele ficar hipotérmico. Agora, ele também não explica o porquê o resultado foi pior, assim, entre a hipotermia e a normotermia, só acaba citando. Então, assim, deve ser usado opioides nesses pacientes, baixas concentrações de anestésicos voláteis. A gente tem que fazer o manejo intraoperatório dessa PIC, com o uso das soluções salinas, ou manitol. Fala também a questão do manitol comparado com a solução salina hipertônica, né? Que o resultado em 6 meses, a solução salina hipertônica, ela potencializa melhorias em curto prazo do fluxo sanguíneo cerebral na PPC. Por mais que os dois tenham essa semelhança, mas ela tem essa diferença. E a questão dos corticosteroides, que não devem ser usados no paciente de trauma. Foi visto, assim, não tem um mecanismo exato por que aumenta a mortalidade, mas acredita-se que os corticosteroides, eles colocam até a metilprednisolona como referência. Aumenta a hiperglicemia, aumenta a infecção, e foi comprovado que não diminui pressão intracerebral. Então, assim, não deve ser usado nenhum tipo de corticoide nesses pacientes de TCE. Aqui é interessante para a gente, até para no manejo anestésico, né, o tipo de lesões, você saber qual foi o nível da lesão daquele paciente, teve um trauma medular, por exemplo. De T4 a T6, ele pode ter bastante hipotensão, por conta ali das fibras que vão ser lesionadas naquela região. O C4, C6 e C7 são pacientes que provavelmente vão precisar de intubação orotraqueal. C4, porque vai ter uma desregulação diafragmática, e C6 e C7, porque vai ter alteração na musculatura respiratória. Então, esses pacientes, por mais que eles cheguem bem conversando, eles são pacientes que muito provavelmente a gente vai precisar intubar. Agora vamos para a questão da exposição, controle do ambiente. No artigo enfatiza mais a questão de pacientes de queimaduras, então acabei trazendo mais isso aqui. Então, esses pacientes de queimaduras, que a gente tem que estar atento à lesão de vias aéreas, né? Identificar fora as queimaduras se tem algum outro tipo de lesão mecânica.
Manter a hemodinâmica, volemia, que isso é para todos, né? O controle de temperatura e também a retirada do paciente do ambiente lesivo. E essas lesões que a gente vai manusear, não arrancar, se tiver alguma coisa em cima, tecido, você não pode puxar sem umedecer ou até mesmo com a escovinha para tirar. Aí os fatores que vão aumentar o risco de obstrução das vias aéreas superiores nesses pacientes queimados. Por quê? Porque pode ter um aumento da profundidade da queimadura, que a gente não está evidenciando bem, queimaduras da cabeça e face, lesão por inalação, algum trauma associado e queimaduras na cavidade oral. Esse quadrozinho aqui é falando mais em relação, deixa aqui, depois vocês, que eu vou disponibilizar esse slide para que olhar, é interessante. É mostrando como vai ser a reposição volêmica para cada faixa etária. Eu não coloquei aqui a fórmula de Parkland e nem da porcentagem também, para poder você ver, né, de queimadura, mas ele usa a porcentagem de queimadura, o quilo, e ele coloca aqui, não é nem a de Parkland que ele usa, para poder ver a questão da volemia que você vai fazer no paciente. Essa imagem aqui é só mostrando o grau de queimadura de cada paciente, que pode ter, né, primeiro, segundo, terceiro grau e quarto grau, que o quarto grau vai ser a mais séria. E eu vou fazer um comparativozinho, assim, das vantagens da anestesia regional no trauma e da geral. Tá? A regional vai ser, realmente, permite avaliação contínua no nível de consciência com o paciente, melhora a analgesia pós-operatória, evita o manuseio da via aérea e também permite a mobilização precoce. A desvantagem é, pode necessitar de uma sedação e esse paciente não está em jejum, então já tem essa limitação. O maior tempo para obtenção da anestesia, você fazendo a RAC, por mais prática que você tenha, acaba sendo um tempo maior do que a anestesia geral. Pode acabar antes do tempo cirúrgico que você tem que fazer uma anestesia geral associada e a possibilidade também de haver instabilidade hemodinâmica. A anestesia geral no trauma vai ter como vantagem justamente a velocidade do início, que você consegue fazer bem mais rápido. O tempo vai durar o tempo da cirurgia, não vai ter problema nenhum. Vai permitir múltiplos procedimentos no paciente, se for membro superior, membro inferior, já vai ter a anestesia feita. E também tem a questão da maior aceitação. Você fala para o paciente que ele vai dormir, ele fica mais confortável do que passar uma cirurgia acordada. E as desvantagens é que não permite a avaliação contínua do estado neurológico do paciente, necessita no manuseio das vias aéreas, então o paciente estômago cheio, você vai ter que estar todo preparado para tubar. E o manejo de hemodinâmico, às vezes, pode ser um pouquinho mais complexo. E a síndrome da embolia gordurosa, que é algo que a gente que está num serviço que é referência em trauma, ortopedia, a gente tem que estar muito atento. Esse dado também me assustou um pouco, que ocorre em 3 a 10%, no entanto, é subdiagnosticado. Às vezes o paciente chega com tantas lesões que você acha que os sintomas que ele apresentou podem ter sido outra coisa, mas os sinais, a hipóxia, taquicardia, alterações do estado mental, classicamente, o paciente ele pode aparecer erupções em petecas na axila, braço, ombro, tórax, pescoço e conjuntiva. Isso pode acontecer, mas não necessariamente. E as principais fraturas que podem causar a síndrome de embolia gordurosa é a diáfise tibial, 40%, e do antebraço, 18%. Agora eu vou começar a falar um pouquinho das populações especiais. Vai ser o trauma em gestante, idoso e crianças. O trauma pediátrico é a principal causa de morte na faixa etária de 1 a 14 anos. E o nosso principal desafio no trauma pediátrico vai ser justamente a via aérea. A principal tipo de trauma é acidente com veículos automotores, afogamentos, quedas em queimaduras e constitui os principais mecanismos que são esses. Então, os pacientes pediátricos, a gente sempre vai considerar eles de estômago cheio, sempre, sempre. Então, vai ser sempre indução de sequência rápida. No caso em que a intubação e a ventilação com máscara são impossíveis, a cricotireoidectomia não pode fazer, só em crianças acima de 12 anos, que já não é mais criança, já é considerada adolescente, mas menos que isso, a gente não pode fazer a crico por conta da proximidade da cartilagem com as cordas vocais. Então, o desafio vai ser mais a questão de anatomia mesmo da criança, né? Para a intubação ser considerada difícil. Aqui são os parâmetros por idade, que a gente vai considerar normais. Deixei aqui também depois para consultar. Eles são mais propensos a desenvolver hipotermia, né? A frequência cardíaca sempre vai ser o parâmetro que vai se alterar primeiro. E quando a criança se mostra hipotensa, estima-se que tenha perdido 30% de sua volemia. E caso a presença com bradicardia, a perda volêmica é superior a 45%.
Ou seja, quando a criança vem a ficar bradicárdica, ela já perdeu bastante sangue. A hipotensão permissiva não tem nenhum dado, assim, que para criança, não é como adulto, que a gente tolera até uma PAM-X, dependendo do que seja a cirurgia, o trauma, a criança não tem isso. Então, a gente vai tentar manter ela sempre no valor de normalidade, mesmo a pressão. Não tem hipotensão permissiva para a população pediátrica. Esse gráfico aqui é justamente mostrando que a frequência cardíaca ela vai ser a primeira a se alterar. Você vê que a pressão arterial e o débito cardíaco ele vai se mantendo constante por um bom tempo e só vai alterando a frequência cardíaca. Por isso que a gente fica tão atento à frequência cardíaca nessa população. Eu botei aqui a resposta sistêmica da criança na questão cardiovascular, o trauma, leve, isso aqui é a questão de perda de sangue, leve, quando você menos de 30%, vai ter um aumento da frequência cardíaca, mas a pressão sistólica ainda vai estar normal, e a pressão de pulso vai estar normal. Moderada, a perda foi de 30% a 45%, então o aumento da frequência cardíaca vai ter também pressão sistólica normal, pressão de pulso normal. Ele só vai começar a ter sintomas, mesmo assim, grave, acima de 45%. É taquicardia seguida de bradicardia, ausência de pulso periférico e a hipotensão. Então, quando ele chega nesse nível, já está bem, bem grave. O trauma geriátrico, que o principal desafio vai ser as comorbidades que esse paciente vai ter, as medicações que ele faz uso. Quando chega para a gente, às vezes, também não sabe falar muito, a família também não sabe falar muito. Tem a questão do porta do marca-passo, várias comorbidades, já infartou. E a resposta ele a tudo isso com os anestésicos que a gente usa. Então, esse vai ser o principal desafio. E eles têm a complacência pulmonar diminuída, a questão da ventilação, eles são edêntulos, também já dificulta se precisar, e eles também têm uma capacidade residual funcional bem menor. O cuidado que deve ser tomado nesses pacientes idosos é em relação ao posicionamento. Eles vão ficar ali na posição, a gente tem que ter cuidado com as lesões por pressão, por mais que às vezes a cirurgia dure 2 horas, 3 horas, mas a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E é um paciente que já vai ter um estado mental alterado, então a gente tem que ter cuidado em relação ao aumento de pique, diminuição da PPC, esses pacientes vítimas de TCE. A disfunção miocárdica pós-traumática é um risco significativo nesses pacientes, então não dá para tolerar a frequência cardíaca muito elevada, sim, ainda mais se foi por conta de perda de sangue e dor, principalmente dor. Porque às vezes o paciente chega, corre a cirurgia, depois acorda e fica ali na RPA, com bastante dor, frequência alta. Ah, não, tô tranquilo, tá acordado. Não, isso tem repercussão hemodinâmica nessa faixa etária, tá? E o artigo, ele fala muito sobre a questão do ecocardiograma transesofágico, para você fazer o controle desses pacientes, que aí, infelizmente, também é algo que a gente não tem disponível. Aí, monitoramento arterial invasivo, sempre que possível, e ficar atento também à questão dos fluidos, que você vai ter que ter um controle maior. E esses pacientes, eles têm uma necessidade de analgesia bem menor do que a outra população. O trauma em gestante é uma população que vai depender muito da faixa, da quantidade de semanas que ela está, mas fala que trauma gestante, chegou gestante no serviço, suspeita de trauma, tem que passar para a avaliação do obstetra, por conta do bebê, e a principal causa de morte não obstétrica na mulher gestante, mas toda mulher, né? Gestante vai ser mulher, é o trauma. Tem o maior risco de aborto, principalmente se for no primeiro trimestre, e a questão também da organogênese, que esse trauma em si pode alterar e tem que ser informado a ela. O ideal, paciente chegou gestante, aliás, paciente em idade reprodutiva tem que coletar um beta-HCG no próprio ponto-socorro, antes de subir para o centro cirúrgico. O ideal é que elas tenham o beta-HCG, que eu até não sei se isso não é uma prática comum do serviço da gente, e eu não sei se existe algum protocolo, tipo, se a gente no centro cirúrgico pode solicitar, por exemplo, se é liberado, né? Mas é algo a ver. E sempre protegendo a barriga, se ela tiver gestante, para evitar, se ela for para tomo, por exemplo, para radiografia, para diminuir a questão de emissão de raios. Essas pacientes que não abortam na hora do trauma, tem que informar que existe o risco pós dela ter algum desfecho ruim, infelizmente.
Então, é isso. Eu tentei, o artigo é bem denso, tem muita, 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 muita coisa. Eu tentei ser o mais sintética possível. E a conclusão é essa, a gente tem que estar preparado para todas as todos os pacientes que vão chegar para a gente, faixa etária, de comorbidades. Infelizmente, não existe receita de bolo. É um momento de estresse, você tem que pensar rápido. Mas aí, o quanto mais você tiver conhecimento do que você deve focar em cada caso, em cada faixa etária, isso ajuda na nossa conduta anestésica. E estar sempre preparado com tudo. Né? Com material para via aérea, material, drogas inotrópicas aspiradas, de preferência, estar no momento sempre com algum colega para lhe ajudar, para fazer o melhor desfecho para o paciente. Aqui a referência do artigo, eu vou deixar aqui, depois eu vou mandar para vocês no grupo. E é isso, gente. Obrigada e desculpa os erros técnicos. Parabéns, Rê. Aula maravilhosa. Esse artigo realmente é muito grande, é muito denso para você apresentar em 1 hora. É complicado você compilar o que é de importante, mas a mensagem principal ficou. Vamos abrir as dúvidas aí no chat rapidinho e me responde uma coisa que nessa hora não estava. Qual é a indicação da ketamina para politrauma? Está liberada? Tá liberada. Eles só falam para você ter cuidado em relação à dose, porque o paciente que chega trauma, já hipotenso, chocado, não, você não sabe, porque a ketamina é estável, você fazer dose cheia, não, estabiliza antes, e você sempre fazer a dose menor, e ver na resposta, mas pode usar. Tá bom. Essa é uma questão atual que sempre tem caído nas provas agora. E a gente ouve de orelhada que não pode usar, e aí fica com essa teoria das antigas. Então, hoje a gente já pode usar ketamina no paciente politrauma, tá Ele bom? só fala que causa bradicardia, inotropismo negativo, aí por isso que tem que ter cautela, mas que se pode usar sim. Inclusive, eu achei legal que fala, né, da queta com servo, que eu lembro Uhum, assim, com criança a gente usa mais, mas adulto a gente não tem esse hábito. Mas você usar a ketamina com sevoflurano em pacientes que você vai suspeitar de um viário difícil, por exemplo. Você sei. pode ter feito. Então, tem algumas mensagens principais desse artigo, né? Eu também li o artigo muito grande, mas a gente tem que lembrar da perda do tônus simpático em um paciente hipovolêmico, né? O paciente chega ali no fio da navalha. Quando você induz o paciente, você diminui o sistema simpático dele, esse paciente, o que estava segurando ele poderia ser aquele pouco do sistema simpático. Então, a mensagem que Renata falou, né? Reduzir doses, corrigir o choque antes da indução sempre que possível. Então, nora montada, efedrina, aramin, se o paciente estiver muito chocado, já começa uma nora baixinha, junto de uma indução de uma droga com uma dose muito menor, né? Ou etomidato, ou ketamina, né? É, alguns artigos falam até se você tiver tempo, fazer uma analgesia, uma anestesia tópica e intubar sem hipnóticos. Mas essa mensagem é muito importante, deixar o vasopressor diluído, começar uma nora antes, né? Sangue disponível, pede o O negativo, né? E lembrar que a ventilação com pressão positiva reduz o retorno venoso. Então, mesmo você já está tirando o simpático desse paciente, e você acoplando na ventilação mecânica, ligando a PIP ali, já vai diminuir o retorno venoso desse paciente em choque que já estava voltando quase nenhum sangue. Então, é importante a gente estabilizar esse paciente antes, pedir sangue, pedir ajuda, né? Lembrar que intubação no trauma é via aérea difícil sempre, né? Não só anatômica, mas fisiológica. Tem resquício de sangue, sangue no estômago irrita muito, né? Vômitos, trauma facial e limitação da cervical também, tá? Eu sempre faço, né? Coisas que quando a gente trabalhou no SAMU, a gente pega alguns trejeitos específicos. O paciente, por exemplo, chega lá no sistema para a gente intubar, está com colar cervical. Já é uma intubação difícil, já é um cenário muito ruim, né? Se você tiver muita responsabilidade nesse paciente, dá para você abrir o colar cervical desse paciente, deixar um colega ali fazendo uma imobilização manual, né? Porque fica aquela parte na frente ali atrapalhando você laringoscopar.
Você abre o colar cervical, não mobiliza a cervical, mas deixa o colega ali estabilizando. Vai te ajudar um pouquinho. A gente não pode mexer na cervical, mas isso ajuda muito na intubação, né? Então, nesses casos, sempre deixar um buge e um videolaringoscópio, né? E a escolha tradicional entre o etomidato e a ketamina, né? Lembrar o que a Renata falou, que os pacientes idosos ou pacientes hospitalizados há muito tempo que já tem baixa de catecolamina, não vai ter uma ação boa com a ketamina. Até porque o status cardíaco desse paciente a gente não conhece. Então, assim, prefiro o etomidato nesses casos e muito cuidado com a repetição da dose do etomidato por causa da insuficiência adrenal, né? Então, quando for fazer só uma dose. Até E é só isso, com uma pessoal. dose fala que você pode ter insuficiência adrenal, só com uma dose. Ser Mesmo premiado. assim, né? Mas é uma insuficiência adrenal de 4 a 6 horas, que às vezes, se for um idoso ali que você não conhece o status cardíaco dele, você prefere usar o etomidato, vale mais a pena, né? E a gente tem outras estratégias, né? Eu gosto muito da estratégia do Arlan, quando ele intuba esses pacientes chocados, que é meio ml de midazolam ali, 2,5 miligramas de midazolam, mais 3, 4 ml de propofol, e você vê que o paciente tem hipnose, o paciente ele apaga e não tem hipotensão. Então, cada um tem um jeito, eu gosto muito de atomidato, né? Em pacientes jovens que chegam chocados, eu prefiro ketamina, mas 90% desses pacientes que chegam para mim, eu prefiro atomidato, e essa estratégia que o Arlan usa também, às vezes eu uso e é muito boa, tá? E lembrar das pegadinhas, né, que a gente vê no dia a dia da gente. Pneumotórax, ele deve ser drenado antes da ventilação com pressão positiva. Então, o paciente que já chega com indicação de drenar o tórax, antes de você passar o tubo no paciente, esse paciente tem que ter o tórax drenado, tá bom? Já aconteceu comigo várias vezes no Luzia isso. Inclusive, ele fala que se o cirurgião não drenar, a gente que tem que fazer uma punção. Mas não pode de jeito Eu não- nenhum. Já estudei demais, eu já sou anestesista agora, já Nesse livrei caso, dessas não dá, coisas. não. Mas, em hipótese alguma, entubar paciente com pneumotórax. Paciente jovem pode perder até cerca de 40% da volemia antes de ficar hipotenso. Lembrar que o paciente, quando fica hipotenso, ele já está na fase 3 do choque. Então, você tem que bater o olho, tem que ter aquele know-how de anestesista, ver que a pele está fria, pegajosa, taquicardia, pulso fino, paciente em mau estado geral. Você tem que identificar que o paciente já está chocado, ele não está na fase 3 do choque, que é da hipotensão. Né? Se você identificar só na fase 3 do choque, da hipotensão, você já comeu bola há muito tempo. Às vezes o sangue já vai demorar para chegar, você já vai correr atrás desse paciente. E a gente tem que se antecipar nas medidas, né? Toda vítima de trauma é considerada estômago cheio, né? Claro que a vítima de um trauma é importante, a vítima de um politrauma. Às vezes eu fico rindo com os R1s lá, o paciente teve um trauma de tornozelo, um trauma de úna, um trauma pequeno, e aí é aquele medo de sedar, aquele medo de fazer anestesia geral. É claro que aquela paresia, né, a gastroparesia é mais em traumas importantes. A gente pode sedar leve, uma sedação consciente, né? Não em casos que o paciente teve um TCE, outro trauma importante. E toda vítima pode ter lesão cervical até que se prova o contrário. Então, essas também foram as observações boas que eu vi do artigo. O artigo é muito bom, vou mandar para vocês no grupo aí. Parabéns para a Renata pela aula muito boa, né? Ela fez umas considerações importantes e tem a parte das tabelas, a parte das questões do artigo, vou mandar para vocês, é interessante se vocês passarem o olho e dar uma lida aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma mensagem, alguma coisa aí para a gente finalizar a aula? Tudo bem aí, pessoal? O que me chamou mais a atenção, me preocupou, foi essa questão de... O paciente, quando chega para a gente, já passou pelas outras especialidades, a gente só vai seguir no barco da anestesia. A gente não foca tanto nisso, assim, ir lá auscultar, palpar tórax, não sei o quê. Aí, às vezes, acaba comendo bola de ter alguma outra alteração e você só vê depois que o paciente começa a ter repercussão, entendeu? É, É algo que eu fiquei, assim, ficar mais atenta a essa questão de exame físico no trauma mesmo. Tipo, ó, dar uma olhada, ver, que é coisa que Toledo tem muito, esse senso crítico, de chegar e, tipo, ó, isso já vê.
E realmente é uma coisa que eu vi que não tem que melhorar. E até hoje, com poucos, né? Hoje com ultrassom beira-leito, mais para frente, imagina daqui a 10 anos. Todo mundo vai estar com seu ultrassom portátil ali, ou um ultrassom por sala, e aí vai ver janela cardíaca, as janelas, janela pulmonar, para ver o que está acontecendo. Então, a gente, além desse olho clínico, a gente também vai estar fazendo alguns tipos de exames específicos, né? Alguma consideração sobre transaminha, Rê? Não, só fala nisso, 2 gramas, que tem que ser feito pelo menos 1 grama até as 3 primeiras horas. Depois você pode fazer mais 1 grama, mas ela não fala nada em contraindicação, de nada do tipo. Boa. Transamin é muito importante a gente utilizar, pessoal. 4 ampolas ali no início. Sempre certificar se a cirurgia não já fez, se o SAMU não já fez. Sempre perguntar quanto de volume já fez. Às vezes o SAMU chega, o paciente já fez 1.500 de volume. Aí na entrada do pronto-socorro fizeram mais 1.000 de volume. O paciente já chega grave lá em cima. Ele já foi reanimado com cristalóides. A gente tem que ligar na hora e pedir sangue, né? A gente já passou daquele 1.500 de volume do Transamin. Agora é a hora de ressuscitação importante com sangue, com hemocomponentes mesmo. Então, sempre perguntar: o SAMU fez quanto de volume? Lá embaixo fez quanto de volume? Porque essa diluição, esse aporte maior de cristalóide fazendo essa diluição, só vai fazer coagulopatias no paciente. Então, é muito importante. Além da gente, quando pedir um sangue, pedir um plasma. Plaquetas eu acho muito difícil no serviço da gente, sempre né? Mas assim, pedir um sangue, pede um plasma também, porque vai ter hemodiluição e esse paciente, quando perdeu sangue, ele perdeu plasma, perdeu componentes de coagulação. Então é muito importante a gente repor plasma também. Rê, muito obrigado pela aula, a Obrigada. aula vai ficar gravada, viu? Eu vou tentar fazer a montagem para tirar aquela parte que a gente teve o erro técnico ali, mas foi uma aula muito boa. Teve muita gente presente, o pessoal já está assinando a lista. A gente competiu aqui com o jogo do Senegal, que estava pegando fogo, mas sua aula foi melhor. O Senegal ganhou? Senegal perdeu. Senegal perdeu, Carla. Tá bom, pessoal, valeu. Tchau, Até a próxima aula. Já beijo. vou lançar lá o Obrigada. próximo felizardo que vai dar aula. Tá bom. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.